Olá, tudo bem com você? Já conhece o Projeto Videira? projetovideira.com.br. É uma iniciativa com o propósito de motivar irmãos adventistas a se tornar voluntários na ministração de estudos bíblicos, para serem instrutores bíblicos voluntários. E também o site aí tem o objetivo de coletar nomes de interessados, pessoas que querem conhecer mais a palavra de Deus. Aqui no meu canal, eu já criei uma playlist com o nome Projeto Videira e tenho postado aqui vídeos, pequenos vídeos com dicas práticas de como se tornar ou aprimorar o seu ministério de estudos bíblicos, como se tornar um instrutor voluntário. Na verdade, não é difícil, basta seguir algumas instruções, algumas dicas básicas e, claro, confiar no poder de Deus, se colocar à disposição do Espírito Santo. Se você perdeu esses vídeos, eu convido a ir ali à playlist e assistir um por um. São alguns vídeos já postados ali. E neste aqui, eu pensei em fazer algo um pouco diferente. Eu tenho um grupo de estudos, pessoas muito queridas, pessoas que Deus colocou no meu caminho. Aliás, ao longo desses 30 anos em que eu tenho ministrado estudos bíblicos, Deus tem feito muitos milagres. Deus tem me encaminhado e encaminhado pessoas até mim para que nós estudemos juntos a palavra de Deus. E tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha poder partilhar aquilo que Deus bondosamente me concedeu, me mostrou em sua palavra. Então esse grupo é formado por pessoas de São Paulo. Nós estudamos a Bíblia de maneira virtual, online, pela plataforma do Zoom. E eu tenho dito aqui que há várias formas de estudar a Bíblia com as pessoas, presencialmente, claro que é a preferível, né? Mas hoje em dia, com esses recursos da internet aí, esses recursos de aplicativos e reuniões virtuais, ficou até mais simples partilhar o conhecimento da palavra de Deus. E esse grupo, então, a que me refiro, é um desses, com quem eu tenho partilhado virtualmente, pela internet, a palavra de Deus. Nós nos reunimos semanalmente, aí pelo Zoom, como eu disse, e um desses estudos eu pedi autorização para eles para gravar e então postar aqui também para vocês terem uma ideia de como acontece, de como transcorre um estudo bíblico, né? O tema ali foi sobre o estado do ser humano na morte e eu gostaria que você atentasse para detalhes que eu já passei nos vídeos anteriores e que acontecem aqui na prática agora, tá bom? Note como a conversa transcorre, as perguntas que são feitas, a maneira de comentar os textos, permitir que as pessoas que estão estudando leiam na Bíblia delas os textos bíblicos mencionados. Enfim, preste atenção, fique bem atento e com certeza você vai ter dicas importantes aí para começar ou para continuar sua trajetória aí de instrutor bíblico voluntário. Um grande abraço, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua missão também. Muito bem, gente. Eu vou começar perguntando hoje, tá? Vou fazer diferente. Eu quero ouvi-los. Quero ter aí um feedback do que vocês assistiram. Aquele vídeo que eu enviei, né? Na verdade é um estudo também. Um estudo que eu fiz já faz alguns anos. Apresentei numa igreja, acho que foi em Sorocaba até. Inclusive, aquele cavanhaque não é usual. Era porque eu fui participar de uma encenação. Aí eu deixei crescer um pouco, porque eu ia fazer um personagem lá, acabei nem fazendo também. Mas acho que vocês estranharam um pouco ali, né? Enfim, mas o assunto, basicamente, quando a gente estuda o assunto da morte na Bíblia, o que é a morte, né? Para onde vão as pessoas que morrem? Existe céu, existe inferno, todas essas questões transcendentais, né? Muita gente passa a vida, às vezes, até fugindo delas, tenta não pensar nisso, vai levando, né, uma vida materialista, secularizada, para evitar, talvez, até essas questões. Mas, cedo ou tarde, todo ser humano se depara com elas, porque nós somos mortais, né? E a Bíblia até apresenta a morte como sendo o último inimigo da humanidade. Todos têm que enfrentá-la. A menos que Jesus volte bem em breve mesmo, né? Aí, possivelmente, alguns que estamos aqui, talvez nem cheguem a morrer. Como já vimos, né? Quando Cristo voltar, os que estiverem vivos serão transformados. É como se a morte desses durasse um segundo, um piscar de olhos, né? O corpo antigo, ele é trocado por um corpo glorioso, imortal, à semelhança do corpo que Cristo teve após a sua ressurreição. Como vai ser esse corpo? Não sabemos. Sabemos que ele vai ser físico, né? O próprio credo antigo, né, dos cristãos, que os católicos ainda hoje falam, né, nas missas,
embora tenha uma parte ali que não é bem correspondente àquela do credo cristão, mas diz assim, né? Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Termina bem assim, né? Eu acho que o pessoal não para para pensar, às vezes, no que está dizendo, né? Fala assim, ó, creio em Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Olha que interessante. Há de vir. Ele voltará. E creio na ressurreição da carne, né? Então, a ressurreição será com um corpo mesmo, físico, né? Tanto é que, quando a gente até já leu isso, né? Sobre a nova terra, é dito que os remidos vão plantar, vão comer, vão construir casas. Então, a vida eterna vai ser sensorial, vai ser real, não vai ser uma coisa assim idílica, né? Fantasmagórica, como alguns pensam, né? Tem gente que chega a dizer assim, não quero nem para o céu, vai ser uma coisa monótona, fica lá o tempo todo tocando harpa na nuvem, né? Isso está muito longe, né, do conceito bíblico de céu, que é algo real, algo palpável, né? Nada mais palpável quanto comer uma fruta, né? Desfrutar de uma vida perto dos queridos, reconhecer as pessoas que amamos, né? Porque Jesus foi reconhecido após a ressurreição e ele se colocou como um exemplo daqueles que vão ressurgir também. Então nós entendemos que vamos reconhecer também nossos queridos. Aliás, nem teria sentido ir para um céu com amnésia, né? Como se tudo fosse esquecido. Se o céu fosse um local de amnésia, Jesus, Deus, poderia salvar todo mundo, concorda? É só apagar a mente da pessoa e levar para lá um novo ser, né? Um autômato quase, né? Quase um robozinho, né? Então não, nós vamos levar o nosso caráter para o céu, um caráter transformado por Deus aqui, e vamos continuar vivendo com boas memórias, né? Claro que, como diz a Bíblia, ele enxugará dos olhos toda lágrima, então não sei como é que vai ser isso, mas com certeza não haverá mais dor associada a lembranças, se houver lembranças ruins, né? Mas claro que vamos lembrar de coisas boas, lembrar do nosso estudo aqui, da nossa amizade, né? Ela vai ser perpetuada, simplesmente, maravilhosamente. Então, para a gente entender o tema da morte, é preciso entender o que é um ser humano, porque a morte é o oposto da vida, certo? Morrer é não mais existir. Nós vamos ver depois esse assunto aqui, por algum tempo pelo menos, né? Então, o que é a vida? Com base naquilo que vocês assistiram, o que é um ser humano? A pergunta pode parecer também estranha, né? Mas tem coisas que a gente às vezes nem para pensar, né? O que é um ser humano? Do que a gente é feito? Como Adão foi criado, né? E que coisas Deus usou para criar Adão? Vocês lembram disso aí no vídeo? Na verdade está lá em Gênesis 2:7, né? O verso. Mas no vídeo eu acho que eu também expliquei esse detalhe aí. O que vocês lembram disso? O que é um ser humano e como Deus criou Adão, o primeiro ser humano? Com a terra e o fôlego, né? Exatamente. Então ele usou o pó da terra, né, como diz o texto, e soprou no ser humano fôlego, né? Alguém quer ler o texto? Vamos recapitular então. Já vou passar aqui então para Regina, Gênesis 2:7, para o Tadeu, Romanos 5:12, para a Juliana, Gênesis 3:19, para o André, Ezequiel 18:4, para a Valéria, lembrando que depois eu vou colocar lá no grupo, né, todos os textos, para a Valéria, Eclesiastes 9:5 e 6, e para a Júlia, João 11:11 a 14. Acho que já é um bom começo por aqui. Então, assim, como o André, né, ele recordou bem, e nós vamos agora ler o texto, o ser humano foi formado de duas coisas, basicamente, né? No caso, a criação de Adão, né? É o pó da terra e o fôlego de vida. Curiosamente, quando a gente analisa quimicamente o nosso corpo, basicamente os elementos que estão na terra estão em nós, né? Nós temos carbono, muito carbono, na verdade é o elemento mais abundante em nós, né? Tirando a água, carbono. Nós temos hidrogênio, enxofre, ferro, e tudo isso está na terra, né? Tanto é que quando o ser humano morre, o corpo volta para o pó. Daquilo que ele foi feito, ele volta, né? Então é interessante. E ele recebe, então, o fôlego. No hebraico, a palavra ali é ruach,
Ruach é fôlego mesmo, é vento, literalmente é o sopro. Não tem nada que ver com um fantasma, alguma coisa assim imaterial que entra no ser humano e como se tivesse uma dupla natureza. Tá? Biblicamente não existe essa dualidade. Essa dualidade ela vem lá dos egípcios, que já ensinavam coisas como alma imortal, né, o livro dos mortos. Depois os gregos eles fortalecem esse conceito ao dar aquela ideia de que a alma seria a entidade imaterial e o corpo seria uma espécie de bainha, então seria uma espada dentro de uma bainha. Quando morre, a alma sairia do corpo. E, infelizmente, essas ideias acabaram contaminando também a igreja cristã com o tempo, né? O helenismo, né? A cultura grega acabou entrando. Nós já vimos aí, por exemplo, domingo, lembram? Domingo, um dia que era usado para a adoração do deus Sol, né? Portanto, era um dia pagão. Ele foi trazido para dentro do cristianismo por pagãos semi-convertidos, inclusive o imperador Constantino, no caso do domingo, né? E a questão da morte não é diferente, gente. Os pagãos tinham seus conceitos, né? Geralmente espiritualistas, imortalistas, enfim. E muitas dessas ideias foram trazidas também para dentro do cristianismo. E hoje há muitas pessoas que creem em algumas coisas achando que elas são bíblicas, mas não são. Mas vamos ao texto então. Gênesis 2:7, para daí eu completar mais alguma coisinha aqui no comentário. O próximo é Romano, o que mesmo? Romanos 5, verso 5, 2, 12. 12. Isso. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou, em outras traduções, alma vivente. Essa tradução que a Regina acabou de ler, ela já praticamente verteu para a tradução mais simples mesmo, mais correta, do termo nefesh, hebraico. Nefesh pode ser traduzido como alma vivente, ser vivente, pessoa, entendeu? Olha que interessante, o texto diz assim, ó, Deus tomou então o pó da terra, os elementos químicos da terra mesmo, né? E sopra ali o fôlego de vida, aquela energia que vai fazer com que o que não era gente se torne gente. E o interessante é que diz assim, ó, e o homem se tornou uma alma vivente, ou um ser vivente. Você não percebe no texto alguma coisa como, por exemplo, e entrou nele uma alma, ele recebeu uma alma, não. Diz simplesmente que ele se tornou uma alma. Por isso que quando você lê, por exemplo, lá Atos dos Apóstolos, algumas traduções dizem assim, e naquele dia foram batizadas tantas mil almas. Olha que interessante, né? Porque alma realmente é sinônimo, na Bíblia, de pessoa. Até os animaizinhos, até o cachorrinho da Juliana, pode ser chamado de alma na Bíblia. Porque alma é ser vivo, é ser vivente. Essa concepção de alma como fantasma, repito, não é bíblica. Não encontramos nada disso na Bíblia. Podemos encontrar, sim, conceitos equivocados, né? Como, por exemplo, quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas. Alguns se assustam e falam, é um fantasma, né? Quando Jesus ressuscita, ele pede para alguma comida ali. Vocês têm comida aqui? Aí eles, temos aqui uns peixinhos e mel. Dá para mim, então. E ele come na frente deles e diz, por acaso esse conceito que vocês têm equivocados de fantasma, né? Fantasma come alguma coisa, né? Então ele comeu, ele era Jesus, de novo, fisicamente ali, né? Não mais destruído pela tortura, pela cruz, né? Mas Jesus em carne e osso. Então, biblicamente, o ser humano é uma alma. Nós somos integrais, não somos dualistas, né? Não temos essa dicotomia entre espírito e corpo separadamente. Os dois juntos compõem uma alma. Eu gosto de comparar com a lâmpada. Pensa numa lâmpada dessas mais simples, assim, incandescente, né? Para que a luz apareça, precisamos de duas coisas, basicamente. Uma parte de vidro, o bulbo, né, da lâmpada, e a energia elétrica, certo? A energia dentro desse bulbo vai encandecer ali o filamentozinho de tungstênio, né? Dessas lâmpadas mais comuns, como eu disse. E aí, o filamento aquecido pela energia elétrica ilumina, encandece, ilumina. E aí você tem a luz. Mas se você tirar uma das duas coisas, não tem luz.
Se eu tirar a energia, só tem o bulbo. Se eu tirar o bulbo, a energia não vai produzir luz, porque não tem um mecanismo para fazer isso. Então, a energia mais o bulbo de vidro ali, fora os outros componentes, juntos produzem luz. Assim, mais ou menos assim, é a questão da nossa humanidade, né? O corpo humano, que é o pó da terra, né, na Bíblia ali, mais o fôlego de Deus, juntos, você tem ali a alma vivente. E é por isso que a Bíblia diz que quando a morte vem, o pó volta ao pó e o fôlego, ruar, volta para Deus. Mas o que volta para Deus não é um fantasma, não é uma entidade consciente, é só o fôlego. Tanto é que você deve se lembrar do vídeo que quando a pessoa morre, morrem com ela seus sentimentos, seus pensamentos, sua consciência. Ela não tem mais participação nenhuma do que se faz aqui debaixo do sol, né, como diz Eclesiastes. Nós vamos depois reler esse texto. Alguém pode pensar, mas peraí, mas o que dizer dos espíritos desencarnados que aparecem por aí nas sessões espíritas, né? O que dizer dessas aparições? Bom, se não são mortos, alguma outra coisa tem que ser, porque de fato acontece. Não vou negar que não acontecem fenômenos, né, espirituais, estranhos, mas será que são mortos realmente? Vamos chegar lá. Romanos 5:12. O que diz ali, Tadeu? Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, somos mortais, né? Nós herdamos não a culpa, porque cada um leva a sua culpa, né? A ideia do pecado original não é bíblica também. Nós não herdamos a culpa de Adão e Eva, mas herdamos as consequências das más escolhas deles. Especificamente da escolha de pecar, né? Que a Bíblia diz que o pecado, essa ruptura com Deus, leva à morte. E a humanidade está nessa condição e vai ficar até Jesus voltar, né? Quando houver a glorificação, como a gente chama, né? Quando as pessoas forem tornadas imortais. Por enquanto não são imortais, somos todos mortais e a Bíblia deixa isso muito claro, como veremos daqui a pouquinho. Até aqui está tudo claro para vocês? O que é um ser humano? Por que somos mortais? Por causa do pecado. Não era plano de Deus que a mortalidade fosse uma realidade. Ele queria que nós fôssemos para sempre, né? Que nós tivéssemos começo, mas nunca tivéssemos fim. Houve uma ruptura temporal aí, mas em breve, cremos assim, Deus vai resolver essa situação também, eliminando a própria morte para sempre, graças a Deus. Tudo bem até aqui? Então, lembrando do vídeo, lá das coisas que vocês ouviram também. Gênesis 3:19, esse é o texto que diz o que acontece, o que voltamos a ser após a morte. Na morte, né? Acho que eu dei para a Juliana esse texto, né? Oi. Vamos lá. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Claríssimo, né? Quando o ser humano ele morre, o pó volta ao pó, né? E em outros textos a gente sabe que o fôlego de vida, o ruar ali, ele volta para Deus. E cadê, então, o ser humano? Não mais existe. Ele volta à condição anterior à criação. No nosso caso, concepção, né? Ele volta à condição anterior de não existência. Ainda bem que Deus tem na sua memória, na sua mente infinita, todas as pessoas que já morreram, né? Todas as memórias, todos os sentimentos, o nosso caráter, o que nós somos, né? Está ali com Deus, guardado com Deus. Quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Vai recriar um corpo para nós, semelhante, porém perfeito, né? Semelhante ao que temos agora, mas perfeito. Como vai ser exatamente não sabemos, né? E ele vai devolver para esse corpo o quê? O fôlego de vida, as memórias, o caráter, aquilo que éramos nós, né? Nós voltamos a existir. Essa é a nossa confiança, né? É o que diz a Bíblia, pelo menos com respeito à ressurreição. Reencarnação nem passa pela Bíblia, né? Na verdade, Hebreus capítulo 27 diz que aos homens, aos seres humanos, está ordenado morrer uma só vez.
vindo depois disso o juízo e a vida eterna. Ou seja, biblicamente a gente só morre uma vez, né? E depois, então, temos a vida eterna. Claro, os salvos, né, os ímpios, infelizmente, vão morrer duas vezes, né? Eles morrem na volta de Cristo ou permanecem mortos, lembram? E aí, no fim do milênio, eles ressuscitam para morrer definitivamente, que é a punição final do lago de fogo, né? Ok? Tem um texto bem interessante também, que é Ezequiel 18:4, que o André vai ler agora, que deixa muito clara a questão da alma ser mortal. Olha que interessante, a menos que o texto esteja traduzido já para a pessoa, né? Mas o original ali é nefesh também. É a mesma palavrinha usada lá em Gênesis para tornou-se uma alma, tornou-se um nefesh, um ser vivo. Aí em Ezequiel agora, a mesma palavra vai acontecer ali, tá? Vai ocorrer, que é nefesh. O que diz lá, André? Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, então a alma é mortal ou não é mortal? Por esse texto, é mortal, né? A alma que pecar, essa morrerá. Mais uma vez confirmando o conceito de que a ideia, né, a verdade de que alma na Bíblia é pessoa mesmo, né? A pessoa que pecar, essa morrerá, porque o pecado a morte é a consequência do pecado. Ok? Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa tenha a concepção de que a alma seja um fantasma, esse texto também diz que, independentemente da sua ideia de alma, ela morre. Então, a ideia de uma alma imortal não é bíblica. Na verdade, essa mentira, né, ela é antiga. Lembram de onde que partiu isso? Deus deixou claro para Adão e Eva o seguinte: se vocês pecarem, o pecado é ruptura com Deus, né? É desobediência, é afastamento de Deus. Deus é a fonte da vida. Se eu me afasto de Deus, o que acontece? Eu perco a vida. É mais ou menos como um celular que você carrega na tomada. A bateria vai durar até algumas horas, mas depois apaga. O ser humano dura alguns anos, né? Tem alguns anos de existência, mas se ele se desconecta da fonte, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu me desconecto da fonte, eu vou morrer em algum momento. E nunca mais existirei, né? Eu preciso, então, reconhecer que eu dependo dele para viver. Jesus é vida. Sem ele, não tenho vida. Ele é a tomada na qual eu tenho que me carregar, estar conectado. Então, a Bíblia, lá em Gênesis, a gente vê que Deus advertiu, né, Adão e Eva. Ele disse para eles assim: olha, não comam daquele fruto que era o teste, né? Desobedecer a palavra seria... Boa noite, Newton, seja bem-vindo. Estávamos aqui aguardando você. Opa, acho que caiu de novo. Ele caiu. Então ele está acessando aqui no escritório. Tá. A gente daqui a pouco já recebe o Newton aí. Então, Deus advertiu que o pecado traria morte. Infelizmente, nossos primeiros pais, eles acabaram cedendo, né? E pecaram, e por isso tornaram-se mortais. Só que quando Eva se aproximou ali da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que era a única coisa que Deus havia proibido e colocado como teste, estava lá um médium. Como assim? Boa noite, Newton. Agora sim deu certo. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite a Bem-vindo todos. aí. Obrigado. Estamos aí no primeiro terço do estudo. Ainda estamos analisando a questão do que é um ser humano. Como o ser humano foi criado. Naquele vídeo eu expliquei um pouco também essa questão aí, né? Que nós somos uma alma, não temos uma alma segundo o pensamento dualista aí, especialmente dos gregos, né? Então, lá no Éden, quando Deus disse que o ser humano morreria se pecasse, logo em seguida, né, lá na árvore, Satanás usou um animal, uma serpente, né? Que entendemos que naquele tempo não era um animal assim feio, né? Possivelmente até fosse, pelo texto, até a gente percebe que era uma espécie de, talvez um dragãozinho, alguma coisa assim, pudesse ter asas, talvez patas, quem sabe a gente até conversa um pouco mais sobre isso, né? Que há evidências arqueológicas nesse sentido. Esse animal ali foi usado por Satanás para falar com Eva e começar a questionar a palavra de Deus. Porque ele disse assim: olha, Eva, você pode comer à vontade aí, que não tem problema nenhum, viu? Você não vai morrer, não. Aliás, eu comi, eu estou agora imaginando a conversa, né? Eu comi e estou falando. Já viu o animal falar? Olha a sabedoria que esse fruto dá.
E, enfim, ele deve ter tido um diálogo assim bastante inteligente, porque Eva era inteligente, né? Uma mulher recém-criada por Deus, estava no auge da sua saúde, força e inteligência. E haviam sido advertidos. Então tinha que ser um engano muito, muito sutil, muito, né, bem pensado. Satanás em pessoa, né, foi lá e conversou com ela. E aí ela caiu na conversa, comeu, desobedeceu, se afastou de Deus, e dali para frente realmente a morte passou a ser uma realidade neste mundo, né? Então a primeira mentira contada nesse sentido de que o ser humano é imortal foi por Satanás lá no Éden, né? Pode comer que você não vai morrer, pode desobedecer que você não vai morrer. E essa mesma mentira vem sendo ecoada ao longo do tempo por várias ideologias, várias crenças, né? Enfim, tudo para dizer o seguinte: vocês não morrem, vocês são imortais, não se preocupem. E assim o ser humano vai se enganando pela vida, sendo que nós precisamos totalmente de Deus para ter a vida eterna. Ok? Aí tem 1 Timóteo 6,15, né, que diz que só Deus é imortal. Texto muito claro de Paulo. Só Deus é imortal. Portanto, todos os demais seres são mortais e dependem da fonte de vida que é Deus. Esse texto que vamos ler agora, que eu acho que eu passei para a Valéria, que é Eclesiastes 9, 5 e 6, ele é tremendamente claro com respeito à questão da... Será que é possível os mortos voltarem ao mundo dos vivos, né? Interferirem por aqui, puxar o nosso pé à noite na cama, como alguns dizem, né? Vamos ver esse texto de Salomão, Eclesiastes 9, 5 e 6. Confesso que eu cresci com esse medo, viu? De puxar. Eu também. Vamos lá. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Olha que interessante, né? O texto diz que os vivos sabem que vão morrer. Sabemos. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem têm participação neste mundo, nas coisas que se fazem aqui. Então, um texto muito claro. Salmo 146, verso 4, também diz a mesma coisa, né? Que os sentimentos, a consciência, tudo isso perece com a pessoa quando ela morre. Alguém pode pensar assim, então, mas então não tem esperança? Calma, né? Esse é o momento intermediário entre a morte e a volta de Cristo, a ressurreição. Nós não cremos que morreu, acabou, né? Nós cremos que há uma inconsciência, uma não existência até o dia da volta à vida por ocasião da ressurreição dos mortos. E esse dia na volta de Jesus, lembram? Quem estudou esse assunto? Lá em João 5, 28, 29, por exemplo, né? Está escrito assim, que vem o dia, está no futuro, né? Vem um dia que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado a justiça para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está lá. Vem o dia, né? O ladrão na cruz, lá morrendo com Jesus, aquele que se arrependeu, né? Ele teve uma compreensão muito clara desse assunto, quando falou assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele sabia que ele ia morrer. Ninguém saía dali com vida, né? Dessa tortura romana. Então ele sabia que ia morrer. E ele fala, Jesus, lembra de mim quando tu vieres. Ele sabia que a ressurreição seria só na volta de Jesus. Muito claro isso, né? Bem, mas então, como entender o fato de que aparecem espíritos por aí, né? Quem seriam eles então, se não são os mortos? Não se esqueçam de que, como diz a Bíblia, né? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, né? É muito fácil para um demônio, para um anjo caído, imitar alguém que morreu. Concordam? Às vezes aparece ali o espírito, suposto espírito de uma avó que morreu, falando com a voz dela, trazendo informações que só você e ela sabiam. Mas será que só você e ela sabiam realmente? Os anjos caídos não sabiam também, né? Esse sistema de comunicação satânico que há no mundo, né? Imagina como é o WhatsApp de Satanás e seus anjos caídos, milhões de anjos, né? Tem muita eficiência nesse sistema aí, né? Ele sabe muita coisa. Ele consegue imitar, ele consegue
hipnotizar, usar recursos que a gente nem sonha, né? Psicológicos aí, né? Então, esses espíritos supostamente desencarnados de seres humanos não são humanos. São anjos caídos, demônios, se fazendo passar por pessoas que morreram para perpetuar o engano de que não morremos. De que a vida continua independentemente de você seguir o plano de Deus ou não, de você aceitar a vida, que é Jesus, ou não. Que coisa, né? Então, por mais respeito que a gente tenha para com os amigos espíritas e ocultistas e tudo mais, temos que, biblicamente, dizer claramente que essas coisas não vêm de Deus, né? Tem um exemplo bíblico, né, que não está aqui no estudo, mas quando o rei Saul, certa ocasião, estava tão longe de Deus já, que ele queria saber a vontade de Deus em relação a uma batalha, uma guerra contra os filisteus. E ele procurou o profeta e não teve respostas, procurou todas as formas, já não havia conexão dele com Deus. Olha o que ele foi fazer: buscar uma feiticeira numa caverna, num lugar chamado Endor. Ele sabia que feitiçaria em Israel era um pecado grave. Deus, ele condena isso em Deuteronômio 18. Feitiçaria, consulta aos mortos, necromancia. Porque Deus sabe que isso aí coloca as pessoas em contato não com espíritos, com outros tipos de espíritos, né? Com anjos caídos. E aí uma feiticeira faz subir da terra, coisa estranha, né? Um ente ali que ele pensou ser Samuel, o profeta que já tinha morrido. Se Deus não quis falar com ele por profetas, vocês acham que Deus falaria por meio de um espírito? De um morto, né? Suposto espírito? Então ali nós vemos uma sessão realmente mediúnica também, né? Uma invocação. E aí o demônio diz, por meio daquele suposto espírito de Samuel, que ele morreria. Saul morreria. E de fato ele se suicidou no campo de batalha. Então é uma sessão espírita, né, ali na Bíblia, de invocação de um espírito que não era um espírito, na verdade, né? Samuel não iria desobedecer a Deus depois de morto, né? Ele que foi um profeta fiel a Deus o tempo todo na vida. Até aqui tudo certo? João capítulo 11, a Júlia vai ler agora, é bem interessante. Ali conta da morte de Lázaro e da ressurreição dele. Preste atenção em como Jesus se referia à morte nesses versos aí. E o que acontece com o Lázaro? Será que Jesus fala assim: Lázaro, desce do céu, vem de volta para cá? Ou então, Lázaro, sobe da terra aí onde você estava para a vida de volta, né? Será que Lázaro voltou contando de algum corredor de luz, alguma coisa assim misteriosa, né? Na passagem dele ali pela morte? O que será que acontece aí nesse texto? É um ótimo texto porque mostra o que acontece com a pessoa morta e o que Jesus faz com aqueles que morreram. Vamos ver. João 11, 11 a 14. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Bom, aí depois o texto continua, né? Porque o capítulo todo vale a pena ler, tá? João 11. Se quiser ler o capítulo todo depois, ele vai até a tumba, ele manda tirar a pedra, as irmãs de Lázaro ficam preocupadas porque já fazia 4 dias, então já estava cheirando mal. E Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Ele não fala desce do céu, sobe de algum lugar, simplesmente sai da sepultura. Era um túmulo cavado na rocha, como era comum naquele tempo, né? Uma tumba. Lázaro vem, não fala nada sobre qualquer coisa que ele tenha visto. Ele estava morto, estava dormindo. Interessante Jesus usar essa expressão, né? Porque ele fala assim para os discípulos: olha, eu estou indo lá para ressuscitar Lázaro. Ou melhor, ele fala: Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Aí os discípulos assim: mas está dormindo, então ele vai ficar curado. Geralmente a pessoa dorme e passa e depois melhora, né? Vai ficar curado. Aí Jesus falou claramente: não, ele está morto. E eu vou para despertá-lo. Então, para Jesus, a morte é como um sono. E não pode ser diferente, porque se você morre e entra num estado de inconsciência e só acorda quando Cristo volta, é como se fosse realmente um sono, só que sem sonhos, né? É um não existir. A comparação é boa, está dormindo.
Meu pai, nesse momento, está dormindo. Está aguardando lá a ressurreição em Criciúma. E eu aguardo o dia em que eu vou reencontrá-lo, né? Noutra condição, noutra vida, em outra situação. E como é bom pensar assim, sabe por quê também, gente? Imagina que meu pai, que faleceu faz um ano, né? Estivesse agora em algum lugar, talvez no céu, e vendo a minha mãe que teve um derrame, e vendo, quem sabe, os filhos sofrerem em algumas circunstâncias, amigos passando dificuldade, e não poder fazer nada. Que céu seria esse? Pensem comigo. Não seria algo agradável, né? Seria algo muito triste, frustrante, e é um sentimento de impotência terrível. Mas como a gente crê que a pessoa está dormindo, inconsciente, é muito mais confortador pensar desse jeito, porque não está sofrendo, não está vendo as tristezas pelas quais os parentes estão passando agora, ele está inconsciente. E quando ele acordar, vai ser tudo diferente. Vai ser já numa nova realidade, todos estaremos juntos, reencontraremos nossos queridos que morreram em Cristo, né? O pensamento bíblico sobre a morte é muito mais confortador, muito mais claro, e para mim também muito mais lógico, né? Do que qualquer outra coisa. A reencarnação, por exemplo, é bastante complicado, né? Porque digamos que eu fui menos bonzinho do que a minha esposa, ela vai reencarnar no outro plano, eu vou para outro, talvez nunca mais nos reencontremos, e depois a pessoa vem para a vida de volta, mas não lembra da vida anterior. Como é que ela pode pagar por coisas que ela fez se ela nem se lembra do que fez direito, né? E é um conceito de justiça pelas obras, assim, né? Como se eu pudesse me auto-redimir. Jesus passa a ser dispensável até, né? Porque se eu posso pagar por meus pecados de uma vida passada, para que é o Redentor, né? É um conceito bem, bem estranho. Eu prefiro crer realmente no que diz a Bíblia, de que nós somos salvos pela graça de Cristo. Se o aceitarmos, nós teremos a vida eterna e um dia reencontraremos todos aqueles que foram salvos por Jesus, né? Ninguém vai na frente de ninguém. Todos iremos juntos para o céu. Isso é muito bom de saber, né? Então vamos ver, só para a gente lembrar, né? 1 Tessalonicenses capítulo 6. Vou pedir para o Newton ler esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, Newton. Acho que é um texto que vale a pena a gente ler aí. Só eu achar aqui, peraí. Tá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Enquanto ele procura, lembremos-nos de que em 1 Coríntios 15, 51, é dito, 51, 52, 53, é um capítulo bem interessante, que isto que é mortal, este corpo, Paulo está falando, vai se revestir de imortalidade. E isto que é corruptível, de incorruptibilidade. Ou seja, mais uma afirmação de que nós somos mortais. E só seremos imortais quando? Nesse texto que o Newton vai ler agora. Que o mesmo Paulo escreveu, né? 4, 16 e 17. Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ficou claro para vocês? Na verdade, até já lemos esse texto quando falamos da volta de Jesus, né? Quando Cristo voltar, quando descer das nuvens dos céus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Já sabemos disso porque há uma segunda ressurreição após o milênio, né? Não vou precisar explicar isso agora, né? Mas lembra do milênio bíblico, né? Então, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, quem estiver vivo na volta de Jesus, seremos transformados, aí Paulo em Coríntios explica melhor, 1 Coríntios 15, e juntamente com eles subiremos para encontrar Jesus nos ares e estaremos sempre com ele, para sempre com ele. Então percebam que ninguém vai antes, nem depois. Os mortos estão aguardando inconscientemente esse dia, então não estão nem aguardando, né? Estão inconscientes, né? E os vivos, que chegarem até lá, até a volta de Jesus, se encontrarão com eles. E juntos, num grupo só agora, todos transformados com um corpo glorioso, mais bonitos do que já somos, né? Todos então subiremos para o céu para encontrar Jesus. Essa
é a esperança bíblica com respeito aos que morreram. Ficou claro para vocês? Reforçou aquilo que já tinham visto lá no vídeo? Alguma pergunta sobre esse assunto? Né? Porque geralmente esse ponto ele é um pouco mais assim controverso, porque infelizmente a maior parte da cristandade também nesse ponto acaba tendo uma concepção diferente, né? Alguns até pensam que a pessoa morre e vai para o céu diretamente, e aí ficaria muito estranho, porque pensa só, a Bíblia deixa claro que quando Cristo voltar, ele trará a recompensa, né? E essa recompensa, esse galardão, é vida eterna para quem foi salvo e morte eterna, no sentido de que não existe mais, para os perdidos. Se ele vai dar a recompensa na volta dele, como é que fica aqueles que já foram para o céu ou para o inferno? Amigo, volta para cá, deixa eu ver aqui seu caso. É, de fato, você tem que ficar no céu mesmo, volta para lá. Você que está no inferno, vem cá, deixa eu te julgar de novo aqui. É, tá ok, você tem que ficar no inferno mesmo, volta. Não tem sentido, né? Então, há um julgamento prévio e depois a recompensa na volta de Jesus. Isso é o que a Bíblia ensina, né? Não antes, nem depois. Tchau. Sim, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Lá no vídeo falava assim que só tem uma pessoa, e mais acho que é 22 ou 23, que estão no céu. Esses estão. O primeiro é Moisés, tem um e grupo os lá. outros... São 3, né, por nome, Enoque, Moisés, Elias, e 24 anciãos que aparecem no Apocalipse, que provavelmente sejam aqueles que ressuscitaram com Cristo. Que a Bíblia fala nos evangelhos que quando Jesus morreu, né, as tumbas de muitos santos se abriram e esse grupo depois subiu com Jesus. Provavelmente esses 24 anciãos, que são seres humanos, como diz o Apocalipse, deixa claro, são essas pessoas que subiram com Jesus quando de sua ressurreição. E, por nome, nós temos só esses 3, Enoque, Moisés e Elias. Enoque e Elias foram arrebatados, foram trasladados, ou seja, nunca morreram. Tiveram esse privilégio, foram levados vivos para o céu. Foram só transformados, né, como todos seremos, e foram para o céu. Moisés morreu e foi ressuscitado por Jesus. Isso é muito bonito, sabe? Porque qual é o sentido desses 3 estarem lá? Elias e Enoque representam as pessoas que não morrerão. E haverá um grupo assim na Terra quando Jesus voltar, que não terão morrido antes, né? Então eles, olha, já tem 2 lá como cheque pré-datado, quase assim, né? Coisa antiga, né? São primícias, são garantias. E Moisés representa aqueles que morrem e um dia vão ressuscitar. Então, como já tem poucos humanos lá no céu, a gente pensa assim, bom, então isso é para mim também um dia, né? Deus ele empenhou sua palavra, ele garantiu isso. Fora esses, não tem mais ninguém no céu, biblicamente falando, né? Fora esses 24 mais 3, os demais estão todos aguardando a grande ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Mas bem lembrado, Juliana, obrigado por mencionar isso aí, que é bom. Não, mas tem uma outra. Eu não sei se você vai vir mais para frente, mas de todo o vídeo, acho que também vai relacionar muito com essa parte. Acho que você vai um pouquinho mais para frente, talvez você entre, né? Mas só para não esquecer, por exemplo, Adão e Eva já se foram, né? Dormindo. Alguns já se foram. Isso, todo mundo. Eu acho que mais para frente você vai falar dos anjos, né? Que cada um tem um anjo. Aí falando assim que mesmo a gente morrendo lá, a gente fica dormindo, né? Que a gente está dormindo, o nosso anjinho está lá conosco. Correto? Eu deduzo isso do texto que diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, tá, mas e quando ele não me livra, eu morro? Vejam, aquela barra de ferro poderia ter atingido o meu carro. E se eu morresse ali, algum problema? Tá, um problema, né? Saudade, esse estudo aqui teria que ser feito por outra pessoa, talvez, né? Haveria algumas coisas tristes, né? Mas, em termos de salvação, tá tudo certo. Eu também, quando eu ressuscitasse, entenderia que Deus, ele agiu certo na hora certa e ele é soberano, né? Muitos cristãos morrem, muitos cristãos ficam doentes. E nós, talvez, aqui morreremos se Jesus demorar para voltar um pouco mais. Então não tem problema nenhum. E eu entendo que aquele túmulo, ele é guardado por um anjo de Deus, dos servos de Deus. Até porque eu já ouvi histórias também de, por exemplo, de cultos satânicos, né?
de violadores de túmulos, por exemplo, e geralmente esses caras fazem assim esses cultos satânicos na sexta-feira à noite. Sabiam disso? Porque já é sábado e o diabo gosta de macular as coisas de Deus. Então os cultos satânicos são frequentemente feitos às sextas à noite, quando já são horas sabáticas, né? E quando eles tentam violar túmulos de cristãos, não conseguem, porque ali não há permissão. Há um anjo ali que protege, né, as sepulturas. Eu já li livros de ex-satanistas, hoje convertidos ao adventismo, né? Tem um livro muito interessante que tem o título Viagem ao Sobrenatural, de um ex-satanista que se tornou um pregador adventista, cristão. E ele conta algumas coisas bem interessantes assim, sabe? E uma delas é essa, que os túmulos dos salvos, eles não são violáveis, não. Deus não deixa. Deus honra seus filhos, né? Talvez eu vou só um pouquinho além, porque é aí que eu queria entrar. No caso, assim, com referência a túmulos, né? E quem foi cremado? Tranquilo, porque volta ao pó mais Qual o rápido, só isso. pensamento? Quem foi Qual que é o cremado só pensamento? voltou para o pó mais rápido, né? Tá. Enquanto o corpo que vai se degradando lentamente vai demorar mais. Mas quando Jesus voltar, ele não vai precisar usar aquela matéria especificamente, né? E quem sei lá, afundou com o navio, quem foi triturado, tem tantas formas de morte, né? Então ele não vai precisar usar aquela matéria que se foi. Ele vai usar matéria, mas pode ser de outro local, de outra, né? Enfim, né? O que importa é ter um corpo novo e as suas memórias devolvidas para aquele corpo ali, com as suas feições, que dê para lembrar de você, né? Mas não necessariamente o mesmo material, que independentemente se foi cremado ou não, em algum momento vai virar pó, vai se desfazer, né? Então, com esse pensamento todo do evangelho, assim, de tudo, quer dizer, que até hoje estão dormindo, Adão e Eva, eu vou me encontrar com Abraão ainda, todo mundo está dormindo. Exatamente. Quando você lê Hebreus 11, por exemplo, depois vocês podem ler em casa aí, né? Hebreus 11 é a galeria da fé. Ali fala de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, dos grandes heróis do passado, fala de Raabe, né? Aquela prostituta que se converteu. E aí diz assim no final: todos eles aguardaram a promessa, mas não vão recebê-la antes de que nós também recebamos. Olha que interessante, né? Todos eles aguardaram a promessa, mas vão receber junto com a gente. Porque eles estão aguardando também, de forma inconsciente ali, o dia da ressurreição, né? Maria, mãe de Jesus, e por aí vai, né? Paulo, estão todos aguardando a ressurreição. Daniel, capítulo 12, Daniel 12, né? Deus fala assim para ele: Daniel, você vai descansar, e no fim dos dias você verá as coisas cumpridas, né? Então, Daniel está dormindo também, aguardando. O conceito de sono da morte, ele atravessa toda a Bíblia. Agora, quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão perceber isso. Como Paulo fala muitas vezes em sono, dormir, né? Não tem nada dessa ideia de uma entidade imaterial que continua existindo, né? Esse conceito não é bíblico, não existe na Bíblia. Nós vamos perceber isso. Há alguns textos, como esse de Samuel, alguns textos que falam de fogo eterno, a gente pode, quem sabe, ver no outro dia, né? Até já pincelamos isso em algum momento, né? Mas será que o fogo aqui é eterno ou é a consequência do fogo que é eterna, né? Porque a Bíblia fala também de que os ímpios vão ser como pó debaixo das cinzas, né? Debaixo dos pés dos salvos. Então, você vê muitos textos que falam de aniquilação mesmo. De um Deus justo que vai dar a vida eterna para quem aceitar, e respeitando a vontade de que não quiser isso, ele vai conceder o quê? A não vida. Porque o oposto de vida é não vida. Então não haverá um inferno queimando eternamente. Nós já vimos isso até, né? Eu acho que em algum momento. Resumidamente, quer dizer, não tão resumidamente assim, né? Eu já quase repeti o tempo do vídeo aqui. Mas acho que é importante esse tema ficar bem gravado em nossa mente, porque ele vai contra, né? Uma maré de espiritualismo que invadiu, né, a sociedade, o mundo ocidental especialmente. Não só ocidental, né? Oriental também, né? Que muita coisa vem de lá, com esses conceitos assim de espiritualistas, né? Imortalistas. E isso é bem complicado, né? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho. Por favor. Eu tenho. Quando você fala que a consciência, ela morre ou ela dorme? Morre.
que o dorme é apenas uma comparação, né? Didática mesmo, assim, para você entender o seguinte, olha, quando você dorme à noite e tem uma noite de sono inteira, você acorda, parece que foi piscar de olhos, não é verdade? Uhum. Já tá dia, né? Então é para comparar, porque quando você morre, a próxima coisa que você vai ver é a volta de Jesus. Pode ter se passado 1000 anos, 100 anos, 20 anos, 5 anos, não importa. A próxima coisa é acordar para ver Jesus voltando. Então a comparação é com o sono, mas a realidade é você deixa de existir. É a não existência por um intervalo de tempo. A não ser na E mente. a memória, as memórias e o caráter não são conceitualmente a consciência, então. São coisas distintas. E uma questão mais técnica que eu acho que vocês até sabem mais do que eu, né? É por isso que eu estou perguntando. Caráter é a totalidade do que somos, né? Estou falando assim mais no aspecto bíblico, né? É o nosso software, digamos assim, né? Para comparar, né? O corpo é o hardware, o software é o que somos, é a parte não material, pensamentos, memórias, emoções, caráter, personalidade, tudo isso aí está nesse pacote. Eu sei que psicologicamente falando tem distinções claras, né? Em relação a essas aspas, entidades, mas consciência, memórias, pensamentos, eles desaparecem. Não há um substrato físico para eles funcionarem, né? Então, é preciso depois ter de novo o hardware para que esses softwares eles possam rodar de novo, né? E esses softwares... Mas isso que eu vi lá no vídeo, quer dizer, quanto ao caráter e à memória, ficam com Deus. Guardados na mente de Deus, exatamente, né? Mas tá. não assim... Mas não só no momento de dormir é que isso é resguardado, como é que fala? Não vai existir mesmo, mas não vai existir mesmo, mas na hora que a gente for arrebatado, ocupar um novo corpo, né, um novo tipo para a gente poder suportar lá o céu, aí sim retorna esses dois. Sim. Porque é o que a gente é. Aí é tipo assim, a gente é reavivado. Sim, exatamente. Veja, agora tem um detalhe que você falou, Juliana, para você ver como esse conceito, né, de espiritualismo, ele está muito entranhado em nós, né? Quando ocuparmos um novo corpo, né? Então veja só, né? Como se a gente existisse sem o corpo. Não, nós somos tudo junto, né? Nosso fôlego e nosso corpo somos nós. Então o conceito correto seria quando estivermos vivendo no nosso novo corpo, tipo assim, né? Quando formos de volta, sei lá, é até meio complicado explicar, né? Mas quando formos de novo seres humanos, nefesh, alma vivente, né? Não é que nós ocupamos um corpo, não. Quer dizer, não e sim, né? Se você pensar em termos de consciência, de memórias, de pensamentos, ele ocupa um corpo, sim, né? Mas o que tem que ficar claro é que não são independentes. Como se lá com Deus tivesse os espíritos conscientes. Não. A consciência só vai existir de novo no corpo. Novo. Tudo junto. Hardware e software. Separa, não tem como existir. É uma carcaça e um programa que não tem onde rodar. Junta, aí o ser vivo está de volta. Certo? Mas é o que você falou mesmo, né? Os pensamentos, as memórias estão lá com Deus guardados na mente dele. Deus se lembra de nós. Deus sabe quem nós somos. Ele é o infinito, né? É o Todo-Poderoso. Quando ressuscitarmos, ele devolve tudo. Vai ser você de novo, não se preocupe. Ok. E agora pensando um passo à frente, essa nossa memória, as nossas características que estão com Deus, nós vamos tê-las de volta. E com as mazelas, com os pecados, com... Não. Enfim, com tudo que a gente carregou, com vistas a um futuro aperfeiçoamento. Sim, as experiências ruins da vida também foram, né? Deus usou muitas vezes essas experiências para nos modelar, nos aparar arestas, né? Mas você só vai levar essas... Aí o caráter é o resultado de tudo isso. E você só leva o caráter. As coisas que trouxeram tristeza, os traumas, as mágoas, isso não vai ser carregado com você. Mas o resultado de tudo isso, que é o caráter, fica. Aí sim.
É você, é o que resultou de uma vida, você está ali, você vai ressuscitar desse jeito. Mas como as lágrimas não mais existirão de tristeza, eu não sei explicar como será, porque também fugiria, né, a minha compreensão de mortal pecador, mas eu entendo que não haverá mais associação com dor, com tristeza, né, ali. Então, as memórias são as memórias positivas que a gente vai ganhar de volta. Talvez isso, né? Mas também é difícil de pensar que as memórias negativas, que também fizeram com que a gente fosse o que fosse, elas desapareçam por completo. Por exemplo, uma memória negativa que vai existir para sempre são as marcas nas mãos de Jesus. Isso é bíblico, né? A única relembrança, assim, física do pecado serão as marcas, as cicatrizes de Jesus. Então isso vai nos fazer lembrar. Sim, ele morreu porque eu era pecador, por causa dos meus pecados. Porque se não houvesse realmente nenhuma lembrança do que nós experimentamos aqui, a própria redenção não teria sentido, né? E assim, como valorizaríamos eternamente o que Jesus fez por nós? Mas eu entendo que, porque é bíblico, né, que dor não mais haverá. Pensamentos tristes e lamento, vocês vão perder emprego lá. Vocês duas, as psicólogas do grupo, né? Muitos aqui vão perder emprego lá, né? E que bom, né? Louvado seja Deus pelo desemprego dos médicos, enfermeiros, das psicólogas e outros mais aí, né? E essas experiências, esses relatos de pessoas que têm a morte e retornam. Quase morte, que né? Tem quase morte, exato. E, inclusive, há filmes aí, né, que o pessoal relata coisas reais, vividas, etc. E tal. E aí? Como se dá isso? Você sabe como a mente é poderosa, né? Mais do que eu, né? Então, assim, é possível fazer muita coisa, né? Com uma hipnose, com a baixa oxigenação cerebral, delírios, né? A pessoa está ouvindo, está captando tudo que está sendo conversado ali em volta, né? E muita gente acredita mesmo que houve uma projeção. Ela saiu e viu o corpo dela ali, né? Tem experimentos aí científicos que conseguem explicar esse fenômeno aí, né? Que não tem nada a ver com realmente uma alma que sai, né? É tudo aqui dentro mesmo. A mente é incrível, né? E, bom, não estou dizendo que esse é o caso, mas em muitos casos, pensem comigo agora o seguinte: Satanás, com milênios de estudos sobre a mente humana. Se um hipnólogo já consegue fazer umas coisas muito estranhas, imagina um anjo que tem milhares de anos, poderoso, o quanto não pode fazer realmente com a mente humana quando ela não está protegida por Deus. Então, por aí já começamos a imaginar as coisas, né? Dá para fazer muita coisa aqui dentro, a pessoa achando que está lá fora, né? Acho que tem o nosso aprendizado e as referências da vida inteira a respeito disso, né? Uhum. Eu acho que a gente também consegue, para bem e para mal, forjar pensamentos e ilusões, imaginações que, como são criadas por nós, a gente cai na própria cilada, assim. Eu acho que tem esse fato de, principalmente isso de, quando você tem uma experiência de quase morte, você reencontra alguém, você vê um túnel de luz ou algo assim, porque historicamente é isso que é retratado nos filmes, na literatura, no modelo que a gente tem é esse, né? Exatamente. Quer ver um exemplo? Eu vou tentar lembrar, tá? Tentando guardar aqui algumas coisas para depois colocar no nosso grupo de WhatsApp. Eu tenho umas matérias sobre quase morte, eu vou colocar lá, as EQMs, né? E tem um testemunho de um amigo que quase morreu. Ele passou por uma situação bem grave, assim, de coma, pastor também. E ele, interessante que quando ele acordou, o médico perguntou assim: e aí, você viu o corredor de luz? Ele disse: não, mas eu vi Abraão, eu vi Isaac, eu vi o livro da Bíblia. Aí o médico falou: mas que estranho. Ele disse: não acho estranho, porque são os meus referenciais. Eu não tenho contato com essas ideias de corredor de luz e espíritos, não sei o quê, né? Eu sei que isso é tudo ilusório, mas interessante que eu vi, e se eu não fosse um adventista, ele disse, né, até poderia pensar que eram almas. Mas eu tive na minha mente contato com as minhas referências, né? Não vi corredor nenhum, mas eu vi esse pessoal lá e gostei do que vi. Que um dia eu vou ver de fato.
Então ele conta essa Olha. experiência e é bem interessante. O que o André falou é bem isso mesmo, né? A nossa cultura está tão espiritualizada nesse sentido, né? Filmes e séries e, enfim, né? É tanto bombardeio desse ponto e outros mais que a pessoa passa a ter isso como referencial. Desenhos animados, né? E ela vai ver isso aí, né? E quando tiver algum devaneio, né? É por aí. Mais alguém? Tô preocupado com o horário aqui. Eu que quis fazer algo mais sintético, no fim. Esse grupo aqui... Falando sobre esses devaneios aí, eu tratei de uma paciente suicida que se converteu e batizou, né? Amém. E antes dela passar pelo batismo, ela via, ela ouvia, ela tinha, eram essas imagens que entravam no cérebro dela que a levavam a pensar em suicídio. E depois que ela batizou, isso tudo acabou. Que bênção, né? Foi libertada Olha de si só. mesma e dos demônios também, né? Que Exatamente. os pensamentos. Ok, gente, a decisão de hoje é a seguinte: creio no que ensina a Bíblia, que eu sou mortal e que só terei a imortalidade pela fé em Jesus. Espero viver eternamente, pois creio em Jesus e o tenho como meu Salvador e meu amigo. Amém? Esse é o nosso propósito para hoje. Espero que tenha ficado claro. Não tem problema nenhum se na próxima ocasião aí de nosso encontro vocês trouxerem algum assunto sobre isso aqui ainda, alguma questão, algum texto bíblico talvez que não tenha ficado muito claro, né? Por favor, podemos voltar sem nenhum problema, quantas vezes forem necessárias, tá bom? E espero que esse estudo tenha deixado vocês assim, mais tranquilos também com respeito a esse assunto e mais cheios de esperança, porque para mim é assim que eu vejo, né? Como é simples, como é bonito, como é maravilhoso saber que a morte terá fim, o sofrimento terá fim, e quem já morreu não sabe de nada. Só vai saber quando acordar. É muito mais leve, né? Mais simples, mais claro. Nossa. Exatamente. E a morte, uma última pergunta. A morte, quem vem buscar? É Deus ou existe um anjo da morte? Não existe um anjo da morte, a não ser em ocasiões assim, tipo lá no Egito, né, que passou o anjo destruidor, né, no juízo de Deus, né? Ninguém vai buscar, porque vai buscar o quê? É verdade, né? Adormece. Tá vendo? É o mindset, né, Tadeu? É o mindset do céu. Ninguém vai buscar, você vai deixar de existir, né? Mas eu entendo, sim, que Deus, em sua soberania, também, a gente usa a palavra recolhe, né? Recolhe. Não sei, eu não sei nem qual é a palavra mais adequada, mas ele permite. Se o servo de Deus morreu naquele momento, não é porque tinha uma hora marcada, né? Chegou a hora dele. Não sei se isso existe, né? Chegou a hora dele. Deus sabe quando é. Mas não quer dizer que tem um destino ali traçado, né? Tem gente que antecipa até, né? Se arrisca e morre. E aí, né? Como é que fica? Mas Deus, tudo acontece com a permissão de Deus. Então, se uma pessoa, mesmo uma pessoa que serve a Deus, se ela morreu naquele momento, Deus permitiu. E se ele permitiu, ele tem uma razão. Então, um dia nós saberemos. Quem sabe não foi até para poupá-la de um grande sofrimento que poderia até fazer com que ela, quem sabe, abandonasse os caminhos de Deus. Não sei, eu estou aqui elucubrando, né? Mas até na morte, Deus, ele se revelará um dia, nós perceberemos, misericordioso, né? Talvez alguns não vão suportar as perseguições, as convulsões no mundo pouco antes da volta de Jesus, né? E aí ele sabe que esses não aguentariam o tranco ali, né? E ele permite então que as pessoas descansem antes. Quem sabe crianças, idosos. Enfim, Deus é soberano. É isso que mais importa e ele é amor, né? E ele vai julgar cada caso com justiça. É isso que nos importa mais. Amém. Ok? Amém. Podemos orar? Sim. Então tá bom. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela esperança que temos da volta de Cristo, pela esperança que temos da ressurreição dos mortos,
E como é bom saber que os nossos queridos que morreram crendo em Ti voltarão à vida por ocasião da volta de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não mais crer nos enganos satânicos, imortalistas e espiritualistas que simplesmente querem afastar as pessoas da fonte de vida que é Jesus. Ajuda-nos também a ensinar essas verdades com amor, com carinho, com paciência às pessoas, para que elas também possam ter a mesma esperança e a mesma tranquilidade, mesmo em face da morte. Continua, Senhor, abençoando este nosso grupo, que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco e que nós possamos em breve nos reencontrar para mais um estudo da Tua Palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Boa A noite. gente vai, Obrigado a você. Boa noite. vamos nos falando aí no grupo e Boa noite. a gente marca então o próximo, se quarta ou se quinta, né? A gente vê direitinho ali. Tá bom? Beleza. Tá ótimo. Obrigado, boa Um noite. abraço, fiquem com Tchau, Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, filho. Tchau, 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 tchau. Valéria. Tchau, Tchau, Tchau. Juliana. Tchau, todo mundo. Todo mundo. Tchau.